Hoje o presbiteriano vai dar aula para nós. Não sabe, a dona Geltinha está viajando. E nas vezes que ela iria missionar, nós vamos convidar alguém. O presbiteriano hoje então está assistindo a irmã e trazendo a mensagem hoje para nós da revista. Vamos ver, aprender a trabalhar hoje. O assunto é trabalhar, né? Nossa gratidão a Deus, nos dá o privilégio de estarmos aqui nessa manhã mais uma vez, o último domingo do mês de setembro. 3 trimestres encerram-se hoje do ano que era novo, está ficando velho. Resta-nos apenas 3 meses para o final de mais uma etapa. E até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, Deus seja louvado pela vida de cada um de nós. A Deus a minha gratidão e ao pastor Abel de me conceder a honra, o privilégio, a oportunidade de estar aqui nessa manhã com os irmãos. Privilégio e acompanhado de responsabilidade. É sempre uma grande responsabilidade falar das verdades de Deus. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo: o que eu sou pela graça de Deus. Não tenho mérito, não tenho condições, mas o Senhor, por certo, nos dará. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 5, apenas 2 versos, introduzindo no nosso tema dessa manhã, a bênção do trabalho. Agora, vos rogamos, irmãos, e acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que tenhais um amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Paulo, aqui iluminado pelo Espírito Santo de Deus, valoriza aqueles que trabalham na igreja. Nós devemos, como Paulo, na exortação da palavra de Deus, rogar por aqueles que trabalham e tê-los ou acatá-los com apreço, ou seja, com valor. A palavra apreço aqui significa e acateis com valor. Os que trabalham entre vós devem ser vistos com apreço e valor. E o versículo seguinte, Paulo relata: e que tenhais com amor em máxima consideração. Aqueles que trabalham na obra e que se desgastam por ela, devem ser vistos por máxima consideração. Consideração significa ato de considerar. Os que são vistos com consideração são vistos com respeito, com estima. Os que trabalham na igreja, na obra de Deus, devem ser considerados com respeito e estima, que significa a importância que se dá a alguém
que trabalha na igreja. Esse texto introduzimos no tema de hoje, a bênção do trabalho, porque aqueles que trabalham devem ser acatados com apreço e considerados com estima e todo respeito aqueles que se desgastam na obra. Vamos rogar a bênção de Deus. Os irmãos que têm as revistas leram durante a semana que Paulo, ele orava pelos que trabalham na igreja. Ele dá ênfase à oração por aqueles que estão comprometidos com a obra. E ora por aqueles que não trabalham, para que sejam despertados para trabalhar. Eu creio que o tema de hoje é um subtema do domingo passado. Escolhidos para a salvação. Só os salvos, só aqueles que foram escolhidos, podem ser capacitados para trabalhar. Porque ninguém fora da igreja pode desenvolver a obra de Deus, a não ser aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E é muito importante, faz muito bem, e é o mínimo que a gente pode fazer, é trabalhar para o Senhor, na igreja de Deus. Vamos rogar a bênção dos altos céus, e Ele nos conceda graça, Ele ajude-nos a entender a sua palavra e desperte-nos a trabalhar com alegria na sua seara. Assentados como estáis, vamos curvar as nossas frontes. Vou convidar o nosso irmão presbítero Hamilton, por favor, e ore ao Senhor, rogando a bênção dele para esse momento de estudo da sua santa e bendita palavra. Agradecemos ao Pai por esta manhã, nos concede da alegria, da paz, sendo escutado pelo ensino as suas verdades. Agradecemos a Deus por seu servo, Rinaldo, seus filhos, seu lar, sua família, por tens escutado teu servo, muito também, Senhor Deus, os professores, as irmãs Josina, Viagem, Elias, abençoando, observa, Deus, observa, Deus, da fé, Senhor, também, que dá-nos aula, aqueles irmãos que estão se preparando também, Deus, para as outras aulas, historicamente. Nos dá, Pai, nesse momento, abertura os nossos corações, as nossas mentes, para entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ao trabalhador, operário ou obreiro de qualquer categoria, que fez algo de útil em benefício da coletividade, é dedicado e com razão um dia especial. Lembrança muito feliz e justa. Tem apoio na declaração do maior obreiro que foi Jesus. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Evangelho de João 5, 17. Foi uma resposta que ele deu a uma acusação que lhe faziam seus amigos, por haver curado um paralítico num dia de sábado. É muito significativo o milagre operado e a repercussão que teve o fato. Jesus, ativo, dinâmico, trabalhador, tinha uma aversão a qualquer forma de inatividade. E, naturalmente, impressionou-se com a paralisia daquele homem do tanque de Betel. Evangelho de João 5, 1 a 18. Confiram se quiserem depois. Que jazia naquele estado de inutilidade por 38 anos. Pelo fato de mandar levantar-se,
tomar sua cama e andar, atos que indicavam atividade e esforço. Um dia de sábado provocou uma oposição impertinente de seus ferrenhos adversários e deu margem a que ele justificasse a nobreza de seu trabalho, tomando como exemplo a atividade incessante de seu pai. Meu pai trabalha até agora, cessando sua atividade criadora do cosmos. No sexto dia, continua, entretanto, a agir nas obras da providência e da redenção, e em harmonia com essa lei divina, ele também estava agindo. Eu trabalho também. Observemos no seu exemplo 3 aspectos interessantes. Primeiro, dignidade do trabalho. Segundo, o trabalho é uma mordomia. Terceiro, todo trabalho deve ser bem feito, principalmente para Deus. Até um provérbio popular. E alguém declarou: faça bem feito para não fazer 2 vezes. O primeiro aspecto, dignidade do trabalho. É curioso e expressivo que Jesus, tendo vivido 33 anos, trabalhasse obscuramente 30 anos na sua aldeia, no labor material e na sua oficina de carpinteiro. Não é este o carpinteiro, filho de José? Para ganhar o pão de cada dia, para si e para sua família, enquanto que os 3 anos do seu ministério público, com isso Jesus dignificou o trabalho manual e revelou, por fim, nas curas e ensino, o grande valor do trabalho social, mental e espiritual. Outros aspectos da atividade humana. Diante de Deus não existe diferença entre os vários tipos de trabalho. Tudo depende do espírito com que o executamos. Nenhuma separação entre a profissão secular e a sagrada. O espírito é que enobrece ou desonra. Ou na frase de José de Alencar, o homem é que faz a sua profissão, a sua inteligência é que a eleva, e a sua honestidade é que a enobrece. O segundo aspecto, o trabalho é uma mordomia. O trabalhador é um colaborador de Deus na obra divina. Não sabeis que devo tratar do serviço de meu Pai? Disse Jesus, Lucas 2,49. O reconhecimento desta verdade anula todo o conceito errado do trabalho e converte a tarefa diária mais humilde numa obrigação nobre. O terceiro e último aspecto, todo trabalho deve ser bem feito, principalmente quando se trata do trabalho para Deus. Salomão já havia doutrinado: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Marden escreveu um pequeno livro repleto de conselhos práticos sobre o trabalho, com o sugestivo título: Ser perfeito em tudo o que fizeres. Como Cristo, temos
a lição mais completa, porque quando findou o seu ministério e a carreira, podia dizer: tudo está consumado. João 19, 28. Foi este sentido de perfeição que o levou a curar um paralítico, todo deformado e miserável, transformando-o em um elemento útil à coletividade. Trabalho nobre e enobrecedor devem procurar com interesse e amor todos quantos queiram colaborar, qualquer que seja o setor de sua atividade, para o progresso da obra de Deus no mundo. Trabalho é tudo isso, e muito mais do que isso, quando se trata de trabalhar para alguém tão importante, que é o nosso Deus. A bênção do trabalho. Quem é bem observador e quem está sempre envolvido diretamente tanto com a Bíblia como com tudo aquilo que acontece dentro dos padrões da palavra de Deus. Por exemplo, os nossos hinos sacros, os nossos hinos tradicionais, os nossos hinos teológicos e bíblicos. Quando nós cantamos os hinos e com toda a atenção para o que estamos cantando, nós vamos perceber que cada hino contém um conteúdo bíblico. O tema da lição de hoje é uma frase de um dos nossos hinos. Não sei se você procurou descobrir. Simplesmente, mas profundamente, com toda a profundidade da teologia bíblica, a bênção do trabalho é uma frase de um dos nossos hinos, que nós cantamos sempre aqui, que fala de gratidão. É o hino de número 62. Eu te agradeço a bênção do trabalho. É o hino de número 62 do nosso hinário. Às vezes nós só cantamos. E às vezes nem cantamos. Às vezes cantamos só da boca para fora. É importante sentir a mensagem cantada. A segunda parte desse hino, o poeta cristão, inspirado pelo Espírito Santo, dentro de um padrão bíblico, ele se expressa do profundo do seu ser e do seu coração. Eu te agradeço a bênção do trabalho. Para alguns, trabalho é maldição. Mas trabalho é bênção de Deus. Eu poderia ir até um pouco mais adiante. Trabalho é dádiva de Deus. Imaginemos nós se não houvesse trabalho, ninguém trabalhasse. Trabalho é bênção, trabalho dignifica, trabalho enriquece. Alguns pensam no céu, ninguém vai trabalhar. Então, a eterna inércia. Eu não quero ir lá, não. Ou assim. Trabalho é bênção de Deus. Eu disse que eu poderia ir um pouco mais além. Trabalho é uma dádiva de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 1, versos 16 até o 18, diz o escritor. Ele fala para a igreja. Como também Paulo, no tema da lição e em todo o conteúdo da lição, ele está falando para a igreja de Tessalônica. Nós não vamos nos deter a todas as partes da lição, porque não dá tempo. Eu quero
me deter e resumir todo esse tema no objetivo da lição. Todas as lições, todos os temas dominicais, todos eles têm um objetivo. E o objetivo do tema de hoje é dispor-se a trabalhar com alegria na igreja do Senhor. É curioso a gente notar o escritor. Por que se dispor a trabalhar com alegria? Porque muitos trabalham, mas não trabalham com alegria. Trabalham constrangidos. Meus irmãos, eu falo com toda convicção e sempre vou falar isso. Eu dou graças a Deus porque sou cristão em Cristo Jesus. E segundo, dou graças a Deus porque nasci no berço cristão e presbiteriano. Já há 67 anos quase que eu sou da igreja presbiteriana. E quem é presbiteriano, conservador e zeloso pelas doutrinas e o governo da igreja, deve saber, e se não deve, deveria. Eu sempre digo que todos os oficiais da igreja, diáconos e presbíteros, todos deveriam ter em mãos o manual presbiteriano. Pelo menos, além da Bíblia. Porque o manual presbiteriano, ele nos ensina a respeito das leis da igreja, do governo da igreja, da liturgia da igreja. E no artigo 29 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, está escrito assim: nenhum oficial e ninguém na igreja deve exercer um cargo constrangido. As coisas de Deus devem ser feitas de livre e espontânea vontade. Quando se trata de trabalhar para Deus, isso deve mover o nosso coração. Se eu não estou disposto, se eu não tenho muita boa vontade, se eu não estou afim, eu não devo assumir. Porque as coisas de Deus devem ser vistas com seriedade. Nós não podemos exercer na igreja de Deus nenhum cargo, se tratando do oficialato e a qualquer cargo na igreja, com constrangimento, ou para satisfazer alguém, para agradar alguém. Nós devemos fazê-lo e desenvolvê-lo para agradar única e exclusivamente a Deus. E para agradar a Deus, às vezes agradamos a alguém. Isso não deve nos preocupar. Muitos se preocupam quando não agradam a alguém. A nossa preocupação deve estar em agradar a Deus. Se Ele vai aprovar ou não o meu trabalho. Como eu estou fazendo. E como eu estou desenvolvendo na igreja. Aliás, Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, a partir do 7 até o verso de número 16, que não vamos ler, não precisa os irmãos se assustar que não vamos ler. Eu vou apenas citar 2 versos desse texto, dentro do nosso tema. Paulo diz assim: e Ele mesmo, Ele quem? Deus. Ele fala do santo ministério e o serviço dos santos. Serviço é trabalho. Paulo está falando aqui do santo ministério e do trabalho dos santos. Quem são os santos? Os crentes que compõem a igreja. E ele diz no verso 11: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, e outros para presbíteros, para diáconos, para dirigentes de sociedades da igreja, para desempenhar cargos diversos. Mas esse é o texto e o contexto. E o objetivo
com que Deus nos concedeu. Aí vem, e cada um se coloca diante do texto. Eu também. Ele nos concedeu, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora cada um traz para si, individual, o trabalho que eu estou desenvolvendo na igreja, a forma com que eu faço esse trabalho, ele está edificando a igreja? Ele está aperfeiçoando os santos? Cada um sabe de si e Deus de todos. Deus e somente Deus sabe a forma como nós estamos trabalhando na igreja. Mas, resumindo, meus irmãos, toda a lição, os irmãos que são zelosos leram a lição, outros mais zelosos até estudaram o conteúdo. Nós vamos nos deter no objetivo, porque se a gente vem aqui todos os domingos e escuta alguém falar, e a gente também fala, e a gente participa, e a gente sai daqui como entramos ou piores, e não nos esforçamos a colocar em prática a palavra de Deus, não tem nenhum valor. Às vezes eu fico perguntando para mim mesmo, no dia a dia, só eu e Deus, o que é que eu tenho feito na minha vida até hoje? Qual tem sido o meu esforço a viver na prática a palavra de Deus? A palavra de Deus é muito importante na prática. Fora da prática, ela não tem nenhum valor. E é com tristeza que a gente fala, mas existem muitos. E eu posso estar envolvido nesses muitos que vivem a vida toda na igreja, ouve, fala, escuta, mas não coloca na prática. Coloca o mínimo na prática. A Bíblia é maravilhosa, é uma fonte inesgotável. Se eu tentar colocar na prática a palavra de Deus, eu sempre falo para mim mesmo, eu não seria como eu sou. E você também. Porque quando nós colocamos na prática a palavra de Deus, muitas coisas têm que mudar em nós. Algumas devem ser conservadas, algumas devem ser tiradas e muitas outras colocadas. Tiago também escreveu que nós não devemos ser só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. O objetivo da lição de hoje é trabalhar na igreja de Deus com alegria. Nota-se e é visível aqueles que trabalham na obra de Deus com alegria. E nota-se também aqueles que trabalham apenas para cumprir uma rotina e desenvolver um cargo. Constrangido, revoltado, sem vida santa, sem vida a sós com Deus. E isso não faz nenhum efeito, nem na vida dele, nem de ninguém. É a prática da palavra de Deus que vai surtir efeito na vida das pessoas. Se eu não vivo o que falo, isso não vai refletir nunca na vida de ninguém. O bom pregador tem que viver o que prega, tem que ter conhecimento da palavra de Deus,
e ter convicção. É muito fácil falar, mas difícil é viver na prática. E meus irmãos, eu e você, todos nós, nesse mundo que jaz no diabo, no maligno, segundo a primeira carta do apóstolo João, todos nós somos desafiados nesse mundo a não viver os ensinamentos da palavra de Deus. Isso no dia a dia. Em todas as faixas etárias de idade. Mas quando nós nos dispomos a trabalhar com alegria na igreja de Deus, trabalhando com alegria, isso vai envolver outros princípios bíblicos e outros métodos da palavra de Deus. Primeiro, quando trabalhamos com alegria na igreja de Deus, segundo o objetivo da lição, nós vamos trabalhar com mais responsabilidade. Porque não existe aqueles que trabalham, mas são sempre irresponsáveis. Sempre deixa tudo para a última hora. Olha, vamos aplicar aqui a prática da palavra, né? Jesus ensinou no seu sermão da montanha ou do monte, Mateus 6,33. É Jesus que diz, é a palavra que nos exorta: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A prática da palavra de Deus está em buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. O ser humano tem a tendência, isso é do ser humano, de buscar, de fazer sempre o oposto. Primeiro as minhas coisas, as de Deus, se der tempo. E como vamos ser abençoados? Nós somos abençoados, porque Deus é misericordioso, Deus é muito bom, Deus é compassivo. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não nos olha como nós olhamos. Ele nos olha com o seu olhar de amor, de perdão, de compaixão, de misericórdia. E apesar da nossa tendência má e carnal, Deus continua nos abençoando. Mas Ele poderia nos abençoar muito mais. Professor, Pois tem um não. ingrediente interessante nessa lista aí, a liberdade. A liberdade. É, a liberdade que Deus dá também. Porque você pega uma criança que quer ensinar, não vou pôr o dedo, ela não põe, ela põe o dedo na tomada, ela aprende. Entendeu? Então, Isso. ele dá liberdade para a gente escolher também. Claro. Você não quer ser aplicada. Nos dá a capacidade, né? Pois é. Deus nos dá. Quando nós nos dispomos a trabalhar com alegria na igreja, nós não vamos trabalhar forçado por ninguém. E não seremos nunca irresponsáveis no cumprimento da nossa tarefa, porque é para Deus que estamos fazendo. Não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para ninguém, é para Deus. O meu filho foi eleito ao diaconato desta igreja na última assembleia, e eu falei para ele: se você quer desenvolver o diaconato na igreja visando a recompensa de homens, não aceite o cargo. Pela minha experiência, eu dei esse conselho para ele: não aceite o cargo. Ainda está em tempo de você se declinar do cargo. Mas se você está disposto, no seu coração Deus está lhe falando para você desempenhar um trabalho para Ele, então aceite o quanto antes. E seja útil na obra de Deus. É o mínimo que a gente pode fazer. Tantas bênçãos que Deus nos dá, meus irmãos. Quantos que não podem levantar o braço ou os braços no dia de hoje? Quantos que não podem dar um passo? Quantos que não enxergam? Quantos que não escutam? Quantos que não se levantam do lugar se não for com a ajuda de alguém?
Quantos que não conseguem subir uma escada? Quantos que não conseguem se alimentar? Eu creio que todos nós que estamos aqui, a gente faz tudo isso e até muito mais. Então, nossa gratidão a Deus e como escolhidos dele, trabalhar na obra do Senhor. Isso é muito importante. Pois não. Não é a pessoa que escolhe trabalhar. É Deus que coloca a pessoa para trabalhar. E nem é nós que escolhe ele. Em João 15,16, Jesus disse: não foi vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu, Jesus, qualquer um lendo e relendo entende quem está falando, né? Jesus disse: não foi vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Agora eu pergunto, como podemos dar fruto sem trabalhar? É possível frutificar sem trabalhar? Não, então precisa trabalhar. Nós fomos escolhidos para a salvação. E todo salvo sente no coração o desejo de trabalhar, ou então não está salvo. Quando nós nos dispomos a trabalhar com alegria na igreja do Senhor, nós vamos trabalhar com responsabilidade. Olha o que o profeta Jeremias escreveu, alertando os crentes, alertando a igreja, aqueles que querem trabalhar, aqueles que se dispõem a trabalhar. Ele diz assim: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu sempre digo, os irmãos sabem muito bem, que quem prega que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, está pregando a verdade, mas não toda a verdade. Tem que pregar que Deus também é justiça. O mesmo que abençoa, também amaldiçoa. Se algo está errado na minha vida ou na sua vida, a culpa é primeiramente minha. E as consequências de Deus sobre a minha vida. Quando eu me disponho a trabalhar na igreja e faço a obra dele com irresponsabilidade, ao invés de eu ser abençoado, de estar sendo abençoado, eu estou sendo amaldiçoado. Porque é Deus que diz, não é eu. Deus diz para mim: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A bênção do trabalho. Nós estamos aprendendo sobre a bênção do trabalho. E a bênção do trabalho, meus irmãos, está em fazê-lo com responsabilidade. Não há aquele irresponsável que sempre está atrasado, sempre na última hora. Vem à igreja quando lhe convém vir, contribui quando acha que deve contribuir, e quer bênção, e quer crescer. E a gente percebe o crescimento e o não crescimento na vida da igreja, tanto coletiva e individual, quando nós nos dispomos a trabalhar com alegria. Há até quem vai à igreja arrastado pelos outros. Quantos filhos que só vão à igreja forçados? E o Salmo de número 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso deve ser feito espontâneo, com alegria. Alegria quer dizer contentamento, quer dizer gozo. Nós temos que ter gozo em ir para a casa de Deus. E muito mais do que ir, trabalhar para o Senhor. Quantas vezes nós só arrumamos desculpas quando temos diante de nós a oportunidade de desenvolver um trabalho na igreja, só arrumamos desculpas. Eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não sei de nada. Quem lê a Bíblia sabe muito bem, aqueles que tentaram fugir dessa realidade, que nem como Moisés, quando Deus convocou Moisés para tirar o povo do Egito, ele diz: manda qualquer um menos eu, que eu sou pesado de língua, isso aí, sou gago. Aí Deus falou para ele: quem fez a língua foi eu, quem fez a boca foi eu, então é você que vai. E há um tempo atrás, há alguns tempos, há alguns anos que o coral cantava um hino bem aqui nesse lugar. Na época
saudoso Eurípides Rodrigues. Vai, Moisés, é Deus quem diz. Ó Faraó, deixa o teu povo ir, é Deus que está mandando. Se Deus está mandando, nós temos que atender. Quem leu a lição, quem estudou, vê, nós temos que obedecer. É a ordem de Deus, não pode ser questionada, tem que ser obedecida. Segundo lugar, quando dispomos a trabalhar com alegria, nós vamos trabalhar com ânimo, porque muita gente trabalha desanimado, já começa vencido e derrotado, aí não vai para frente, vai para trás, não existe marcha primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta, só existe na vida de muitos, e o desânimo tomou conta total. No livro de Neemias, no capítulo 4, verso número 6, diz assim a palavra: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar na construção do muro. O povo tinha ânimo para trabalhar. Há na igreja de Deus aqueles desanimados, aqueles frustrados, aqueles decepcionados, aqueles acomodados, aqueles que não estão afim de trabalhar. E a palavra de Deus está sempre diante de nós, nos ensinando. Nós estamos aqui todo domingo. Cada domingo nós aprendemos uma lição. Cada domingo nós aprendemos um tema. Cada domingo nós ouvimos um professor. Cada domingo nós estamos aqui. E o que tem mudado em nós? Continuamos desanimados, frustrados, distanciados de Deus? É preciso que haja em nós um avivamento. E avivamento bíblico não é gritos, não é barulhos. Avivamento bíblico é vida santa, vida pia, na presença de Deus no dia a dia. Eu entendo o avivamento como vida contínua, sempre aos pés de Deus, no nosso dia a dia. Nosso compromisso com Deus, no nosso labutar, no nosso relacionamento familiar, lá fora, e principalmente na igreja de Deus. Eu sempre pergunto para mim, se todos na igreja fossem como eu sou. Pergunto para você agora, no seu íntimo, se todos fizessem justamente como eu faço, fosse igual eu, como seria esta igreja? Melhor, pior, como está? Ou nem existiria? É preciso que haja ânimo. Olha a recomendação do salmista no Salmo de número 27, verso de número 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Diante, meus irmãos, das intempéries e das vicissitudes da vida, e daqueles que são opostos à obra de Deus, e na lição tem tudo isso. Por isso que Paulo pediu para orar pelos que trabalham, porque o diabo não quer que a igreja vá avante. Ele sabe que não vai conseguir. Porque quando Cristo instituiu a sua igreja, no capítulo 18 de Mateus, ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra farei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada no mundo vai derrotar a igreja, nem impedir a obra de Deus. Mas o diabo tenta de todas as formas. E ele penetra justamente naqueles que trabalham, naqueles que estão animados, naqueles que são responsáveis, naqueles que estão afim a trabalhar. E ele sempre tenta impedir a obra de Deus. Mas nós temos que
esperar pelo Senhor diante de todas as coisas que nos acontecem e ter ânimo e fortificar o nosso coração e continuar esperando. Como a Bíblia se interpreta pela Bíblia, nós vamos para o capítulo 40 de Isaías, diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe como asas nas alturas, caminham e não se cansam. Então vale a pena nos envolver com a obra de Deus, com o trabalho do Senhor. O trabalho de Deus na igreja, por ele ser bênção para nós, e o escritor destaca o trabalho humano, trabalho profissional, trabalho secular, mas ele destaca com toda veemência o trabalho na igreja. É o objetivo da lição. E o trabalho, quando é feito com alegria, ele envolve uma série de princípios, a responsabilidade, o ânimo, o amor. É um texto que é falado muito no mês do lar. Eu não sei por que existem textos que só se fala no Natal, outros no mês do lar, outros na Páscoa. Como se não pudesse se falar em outras datas. Como um dos nossos hinos, que alguém disse que não pode ser cantado de dia. Finda-se este dia que meu pai me deu, tem que ser cantado de noite. Tem nada a ver com isso. Paulo, o apóstolo, falando também à igreja, assim como Paulo falou à igreja de Tessalonicenses, Paulo falou à igreja de Corinto. E o trabalho deve ser feito com amor. E um texto muito conhecido, que se fala muito no mês do lar e nos casamentos. Ele fala no capítulo 13, de 1 a 3, 1 Coríntios. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e distribuísse com os pobres todos os meus bens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e se não tivesse amor, nada disso adiantaria. Se nós nos dispomos a trabalhar na igreja de Deus sem alegria, consequentemente não vai haver amor. Não é possível amor num coração triste, aborrecido e revoltado. O amor só atua num coração alegre. E aí Paulo fala, não adianta você trabalhar, não adianta você fazer nada na igreja, se não tiver amor, nada disso adianta. Só um exemplo. Todo mundo aqui sabe muito bem, no Dia das Mães, principalmente no Dia das Mães, os pais também, mas principalmente as mães que se destacam mais. E com razão, né? Mãe é mãe, não é pai, é claro, né? Todos nós presenciamos um grande movimento comercial no Dia das Mães. Todos os filhos, por rebeldes que sejam, eles lutam de todas as formas, eles vão, eles vêm, eles trabalham, outros até roubam, pedem, mas tem que comprar um presente para a mãe. Agora, esse presente bom, ruim, menor, maior, menos ou mais importante, se não tiver amor, adianta alguma coisa? O principal que o filho deve dar para a mamãe é amor. Presente é secundário. Se der, deu. Se deu para dar, bem. Se não deu, não deu. Mas deu o mais importante, que é o amor. Então vamos aplicar para Deus. Se eu trabalho na igreja e não tenho amor a Deus e naquilo que faço, então não faço. E Deus não vai aprovar. Mas nesse paralelo, Paulo escreveu, não só em 1 Coríntios 13, 1 a 3, como em 1 Coríntios 16, 14, que ele disse assim, todos, não é alguns, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Se é todos, é o trabalho que nós prestamos a Ele. Quando prestamos com amor, o amor faz a diferença sempre. Em qualquer circunstância, o amor sempre faz a diferença. E Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não é para aqueles que são religiosos, que vêm à igreja. Já é um grande passo ser religioso e vir à igreja. Mas a vida eterna é para os que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora pare para pensar, ou paremos nós todos para pensar. Se Deus, desde o Éden, quando os nossos pais pecaram, Deus começou a obra do amor. E ali já Deus providenciou Jesus Cristo, seu Filho, para nascer ao mundo, para vir ao mundo, para nos salvar. E nós que temos a consciência que somos os escolhidos de Deus antes da fundação do mundo, o que temos nós feito para Deus? E de que forma temos trabalhado na igreja do Senhor? Quando isso é feito com alegria, é feito com responsabilidade, é feito com ânimo, é feito com amor e de boa vontade. Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 6 e o verso de número 7, ele diz assim: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Tudo que a gente faz na igreja, com alegria, deve ser feito de boa vontade, para Deus e não para homens. E na sequência, fazer de todo o coração. O mesmo apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, o capítulo de número 3, os versos 23 e 24, nos diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Por quê? Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo Jesus que está servindo. Ou seja, a Cristo Jesus é que você está trabalhando para Ele. Então faça de todo o coração, faça de toda a boa vontade, com amor. Mas a Bíblia sempre vai além das nossas expectativas e sempre nos ensina algo mais. É preciso que trabalhemos na igreja do Senhor com alegria. E alegria envolve responsabilidade, bom ânimo, amor, boa vontade, de todo o coração. Quando tudo isso acontece, nós vamos somar o que Paulo também escreveu e falou para a igreja. Assim como a lição de hoje é para a igreja, é para os crentes. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, envolve toda a nossa responsabilidade do trabalho. Paulo disse assim: portanto, meus amados irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Cada um sabe, e Deus também. Quando nós estamos trabalhando, quando nós trabalhamos e fazemos tudo para a glória de Deus. Nós estamos nessa manhã aqui, devemos estar para a glória de Deus. Devemos desenvolver o trabalho de Deus na igreja para a sua honra, para a sua glória. No Salmo 115, o salmista escreveu: Deus, falando de Deus, ele disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, toda honra, somente a Deus. Tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus, nunca para a nossa própria glória. E nem para a glória de ninguém. Só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Eu falei dos hinos, e mais um hino do nosso hinário, que nos diz assim. É o hino de número 312.
tem a ver, e tem outros hinos que tem a ver com o nosso tema de hoje. Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente, trabalhar em servi-lo, que prazer. E só tu, ó crente, o poderás fazer. Se o crente não fizer isso, ninguém mais faz. Tanto o poeta como a palavra de Deus nos ensina nessa manhã. O trabalho de Deus só pode ser feito se for pelos crentes. A última parte da segunda diz: como será feito se não for por ti? Não tem outro meio. Deus não usa outro meio a não ser os seus escolhidos, os seus filhos, para desenvolver o seu trabalho na igreja. Se nós, os escolhidos, não trabalhar, quem trabalhará? Ninguém. Portanto, trabalhemos enquanto é dia. Nos exorta a palavra de Deus em João 9:4. Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Essa noite pode ser vista de várias formas. Não é a noite no fim do dia. Também, e até pode ser. De noite é sempre mais difícil, né? Quem tem dificuldade de se locomover e a distância tem mais dificuldade de trabalhar, de fazer a obra de Deus no período da noite. Mas essa noite não é só a noite, literalmente, a noite depois de um dia. É a noite da velhice. É a noite das oportunidades. Trabalhemos enquanto é dia, diz a palavra, João 9:4. Porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Quantos que não fizeram nada quando era dia, que agora que é de noite, quer fazer? Agora passou a oportunidade. Já era. Trabalhemos enquanto é dia. Surgiu a oportunidade, não vamos perdê-la. Não vamos arrumar desculpas. Deixemos de ser acomodados. E roguemos a Deus que nos conceda a graça dos altos céus para trabalhar na sua obra. É o mínimo que a gente pode fazer. Quantos que querem trabalhar já não escutam mais a palavra, não enxergam mais a Bíblia, mesmo com um óculos fundo de garrafa. A noite chegou. O dia passou. E nada a gente fez. E aí a gente vai ver que fomos tão acomodados e não atentamos para a prática da palavra. Olha a prática. A prática é trabalhar enquanto é dia. Essa é a prática. Nós só ficamos com a regra de fé e abandonamos a regra da prática. A Bíblia é a infalível regra de fé e prática para os crentes. Nós ficamos sempre com a regra de fé. A prática sempre a gente coloca de lado. A tendência do ser humano, mas a Bíblia sempre nos adverte. O tema de hoje é muito importante. Me despertou muito a me envolver um pouco mais com a obra de Deus. Dentro das minhas possibilidades, fazendo o melhor, da melhor maneira possível para o meu Deus. A Ele, eu tenho que me preocupar em agradar a Ele. Somente a Ele. Quando isso acontece, meus irmãos, nós vamos descobrir na Bíblia que há 3 motivos fundamentais e bíblicos que devem mover o nosso coração, despertar a nossa mente, para nos dispor a trabalhar com alegria na igreja. Primeiro, o primeiro motivo, o sacrifício ou a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário.
A Bíblia diz que Cristo morreu uma vez só na cruz. Pagou o alto preço dos nossos pecados. E se isso não tivesse acontecido, nós estávamos perdidos. Irremediavelmente perdidos e para sempre. Mas graças a Deus, que Deus enviou ao mundo Jesus Cristo, seu Filho, e Ele morreu na cruz do Calvário, pagando o alto preço de sangue. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do 16 em diante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, sangue de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, nós fomos resgatados. Mas éramos por natureza filhos da ira, e andávamos segundo o curso desse mundo. Mas Deus manifestou o seu poder, e o seu Filho foi morto numa cruz, e pelo precioso sangue que Ele verteu, nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram, nossos primeiros pais. A obra da redenção, a obra redentora, o sacrifício vicário de Cristo na cruz, ou a morte de Cristo na cruz, tudo isso deve mover o nosso coração a que trabalhemos com alegria na obra de Deus, na igreja do Senhor. Porque se a gente não fizer isso, ninguém fará. Esse é o primeiro motivo. Mas existe um outro motivo que nos leva a trabalhar para Deus. É a justiça de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Nós estamos estudando o tema A Bênção do Trabalho, mas esse tema ele é extraído da Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia. Não estamos estudando uma revista à parte. A revista ela é extraída da Bíblia. 3 grandes motivos devem mover o nosso coração para exercer na igreja com alegria a bênção do trabalho. O primeiro é o sacrifício de Cristo. O poeta cristão, nesse paralelo da obra da redenção, no hino de número 270, ele disse assim, Jesus disse assim, morri na cruz por ti. Foi para te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti. Olha a interrogação. Que fazes tu por mim? Jesus morreu por nós. E nós? Ele fez algo de muito profundo por nós. E ele nos interroga e nos pergunta, e que fazes tu por mim? O que temos feito por Deus e para Ele? Por isso que eu disse que um dos motivos que deve mover o nosso coração ao trabalho com alegria na igreja é a obra da redenção. Cristo morreu por nós. E que fazes tu por mim? Nada. Segundo motivo que deve mover o nosso coração é a justiça de Deus. Quando se fala em justiça de Deus, e o escritor aos Hebreus diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas existem 2 sentidos. Deus é justo para julgar, mas Ele é justo para abençoar. Na carta aos Hebreus, no capítulo 6, verso 10, diz assim, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Se o pastor se esqueceu, se o presbítero se esqueceu, se o dirigente que você faz parte de um departamento se esqueceu, Deus não se esqueceu não. Diz a palavra. É a prática da palavra. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Ele vai te dar o pago. Isso eu tenho certeza que Deus vai me pagar um dia tudo que eu faço na igreja.
E Ele sabe todas as coisas, Ele sabe como eu faço. Quando a pessoa se dispõe a trabalhar com alegria na igreja, ele se desgasta. E aqueles que vêm aqui à frente sabem muito bem disso. Você não pode vir aqui à frente de qualquer jeito. Venha preparado. Venha convicto do seu Deus. E Ele te dá os meios, mas se desgaste na palavra. Gaste tempo com a Bíblia. Não tem problema que chega a madrugada e amanheça o dia. Às vezes não amanhece o dia em qualquer outro lugar. E por que não ficar a noite toda lendo e comparando o texto e analisando textos? Às vezes a gente fica a noite toda num hospital, num velório, ou até a madrugada numa festa, ou viaja de noite para chegar cedo, rompe a noite toda. E por que a gente não gasta um pouco de tempo a mais diante da Bíblia? Por quê? Porque não é prioridade. O trabalho de Deus não é prioridade. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Pode ter certeza. O terceiro motivo que deve mover o nosso coração a trabalhar com alegria na igreja e a ver com bons olhos a bênção do trabalho é a fidelidade de Deus. Deus é fiel, meus irmãos. Vocês sabem disso. Ele é fiel em tudo, até para perdoar as nossas transgressões. Olha o que diz o escritor João na sua primeira carta, capítulo 5, no verso 9. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. A fidelidade de Deus deve mover o nosso coração a trabalhar, mas com alegria, na casa de Deus. Segundo as Crônicas 15:7. Mas sede fortes, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Quem disse isso foi Deus. Através da sua palavra, Ele é fiel para cumprir com fidelidade todas as suas promessas. No último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, o capítulo 22, verso 12. Eis que venho sem demora. Jesus dizendo, o João que viu Jesus, quando ele, na revelação que ele teve, Jesus disse, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É Ele que vai retribuir. É Ele que vai nos recompensar. É Ele que vai nos pagar por todo o trabalho realizado na sua igreja. E olha o que diz Marcos 49:41. Nos diz assim a palavra: porquanto, disse Jesus, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Será se isso é verdade? Será se isso vai se cumprir um dia? Será se Deus cumpre isso? Ele é fiel. Ele cumpre com fidelidade todas as suas promessas. Ele cumpre porque no livro de Josué, capítulo 21, verso número 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara a cada um de Israel. Tudo se cumpriu. A gente é crente, vem na igreja todo domingo, vem até na semana, e a nossa vida não passa disso. Algo não mexe com o nosso ser, com o nosso coração, para um maior envolvimento na obra, um maior compromisso, um maior amor, mais responsabilidade. Deus é justo, Ele é fiel, Ele cumpre. Nós não podemos ter dúvida disso.
É importante trabalhar na igreja porque a recompensa virá. Trabalhar com alegria na igreja do Senhor. A bênção do trabalho deve ser vista dessa forma. Um dia, quando nós chegarmos lá, Deus vai nos recompensar. E o último texto que eu quero deixar com os irmãos. Paulo também falou para a igreja. É claro, tudo isso é para os crentes. Quem não é crente, se existem muitos crentes que não estão a fim de trabalhar, imagina os que não são crentes. Como será feito se não for por ti? É por nós. Mas nós seremos recompensados. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus. E o Mestre seguir o caminho aos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar. E fazendo diligente o que Ele ordenar. Trabalhando até Jesus voltar. Está na sua revista. Toda vez que você abrir sua revista, bem embaixo tem essa frase. Trabalhando até Jesus voltar. O limite do trabalho da igreja de Deus é até a volta de Cristo. Ou então Ele nos chama antes. Enquanto Ele nos chama, vamos aproveitar as oportunidades. Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A bênção do trabalho na vida daqueles que se dispõem a trabalhar com alegria envolve tudo isso e muito mais. E que Deus, na sua graça infinita, assim nos ajude e nos possa impulsionar, nos capacitar a que trabalhemos com alegria e com afinco na obra do Senhor, porque no Senhor nosso trabalho jamais será vão. Que Deus assim nos abençoe. Abençoe a minha vida e a vida de cada um de nós aqui nessa manhã. Que nós possamos nos dispor a trabalhar dessa forma, fazendo tudo para a honra e a glória de Deus. Que Ele assim nos abençoe e nos ajude. Obrigado. Eu vou pedir a nossa irmã Cleonice, por favor, que faça a oração encerrando a nossa aula. Ora. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti eu rendo graças, Senhor, por esse dia maravilhoso que nos deste. Eu te dou graças, Senhor, porque ouvimos e aprendemos a Tua palavra, Senhor. Que Ele nos inculca, Senhor, em nossas mentes, para que lá fora nós podemos testemunhar a Tua palavra, Pai. Eu te dou graças, Senhor, pelo professor que falou de Ti. E agora, Senhor, despede-nos, conduze-nos em paz, guarda-nos pelos caminhos, Senhor, que nada de mal possa nos acontecer. É em nome santo de Jesus que eu te peço e te agradeço o perdão do meu pecado, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado a todos. Deus nos dê bom domingo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Domingo que vem, a lição 11, cuidando da saúde da igreja. Amém.